Fala galerinha, segue aí mais um vídeo sobre Getúlio Vargas. Espero eu conseguir matar em um vídeo o Estado Novo. Caso contrário, vou ter que dividir, porque senão vai ficar muito grande. Então, só recordando que o Estado Novo ele vai ascender através de uma esperteza de Vargas, quando a intentona comunista deu errado e muito errado desde o início. Vejam lá o vídeo sobre o governo constitucional. Ele vai usá-la como justificativa de, ao inimigo externo invadindo o território brasileiro, de aumentar a centralização do poder em sua mão. Então, para isso acontecer, ele tem que mudar a Constituição brasileira. E ele vai fazer isso. Por isso que o governo constitucional é o mais curto, porque logo no final de 37 é elaborada uma nova Constituição para atender a demanda de um Estado muito mais centralizado na figura do presidente. A ideia de Vargas de se fixar no governo não foi apenas pensada por ele. Ele se beneficiou de uma organização de direita que elaborou um certo documento. Você vai ter os integralistas ajudando, apoiando, de uma certa forma, a instalação de um governo muito mais forte, centralizado e paramilitar, que era o desejo deles. Lembre, integralistas têm como base o fascismo italiano, que era um Estado paramilitar centralista na figura de Mussolini. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar um documento. Portanto, se eles criaram, é um documento falso que vai ser disponibilizado para a mídia da época e vai causar um pânico social absurdo, porque o documento nada mais é do que uma instrução do Comitê para a Ação de Agentes no Brasil. Agentes o quê? Agentes comunistas. Então, o documento alega que os comunistas estavam armados até o dente para fazer um golpe comunista no país. Que o país quisesse manter a sua liberdade, deveria suprir essa liberdade. Olha que louco! Mas é isso que o Estado Novo vai ser. Então, esse documento nada mais é do que uma fake news usada na época para literalmente endossar o desejo de Vargas se manter no poder, por meio de um governo não mais constitucional, não mais calcado em ideais liberais, mas sim uma ditadura que vai perseguir e vai torturar aqueles que são contrários ao novo governo ou que possam ser ameaça ao Brasil. Então, o nome do plano é o Plano Cohen. Gente, fake news não é invenção do mundo de hoje. O Plano Cohen foi uma tática de falsificação dos integralistas. E detalhe, o cara que fez o plano se chama Capitão Olímpio Mourão Filho. Por favor, lembre desse nome. Ele é da inteligência dos integralistas. Mas, posteriormente, lá nos anos de 1960, especificamente 64, ele vai ser um dos generais que vai se levantar e marchar com a sua tropa rumo ao Rio de Janeiro para fazer o golpe de 64. Então, lembre desse nome, capitão, que aqui é capitão, em 64 já vai ser general Olímpio Mourão Filho. É ele que elabora esse texto, essa falsificação, solta na mídia, a mídia, obviamente, vai dar corda, e isso vai trazer um pânico generalizado, e Vargas vai se beneficiar disso. Pouco tempo se passou da tentativa dos comunistas fazer uma revolução no país, que foi a intentona comunista. Então, ele vai usar todo o jogo, ele vai usar tudo que está a seu alcance para legitimar as suas decisões. Ele vai ter a autorização do Congresso em decretar estado de guerra, já que a gente vai ter uma invasão iminente, todo mundo tem que estar em estado de alerta, a gente vai ser atacado, então estado de guerra pelo prazo de 90 dias. E logo depois ele consegue
mediante ao pânico social, mediante a esse documento que até então não se sabia que se tratava de uma falsificação, ele consegue abrir espaço para a sua manutenção no poder, que vai ser elaborada uma nova Constituição, para que tivesse os aparatos militares e de segurança para coibir essa ameaça comunista que nunca existiu. Nunca existiu. Foi invenção da direita, ou seja, dos integralistas. E só no final da Segunda Guerra, ou seja, no final do Estado Novo, que foi revelado que o Plano Collor não passava de uma falácia, de uma fake news, que estava a serviço de Vargas. Agora pergunta, por que os integralistas fizeram essa fake news? Porque os integralistas achavam que se ajudassem Vargas a ascender um governo centralizado, forte, paramilitar, como eles queriam, eles teriam espaço de atuação política e também paramilitar no governo de Vargas. Eles achavam que Vargas ia fazer que nem Mussolini e dar espaço para a organização ser uma força paramilitar. E aí Vargas, né, super aceita a ajuda deles, mas Vargas é macaco velho. Então, toda a ação de Vargas, ele precisa legitimar. Ele teve apoio do Congresso para decretar estado de guerra? Teve. Agora, ele também vai ter apoio do Congresso para a elaboração de uma nova Constituição, que ficou conhecida como a Constituição Polaca, porque a sua referência é a Constituição da Polônia, que era uma constituição autoritária, cuja base do poder é a centralização das esferas de poder na mão do executivo, ou seja, na mão do presidente. E aí dava plenos poderes ao presidente expelir decretos-lei. Decretos-lei nada mais é do que a elaboração de leis sem passar pelo aval do Congresso, que, teoricamente, dentro das esferas do poder, representaria o povo brasileiro. E, quando necessário for, pode até colocar o legislativo, o Congresso, em recesso. E ainda contestar as decisões da esfera do poder judiciário. Ou seja, o presidente tem todo o poder. Isso é uma Constituição autoritária. Os estados voltam a ser governados por interventores escolhidos por Vargas, que durante o período constitucional, foram eleitos de boa pela população local, agora vão ser interventores novamente, ação feita de cima para baixo, ortogada por Vargas. A gente também vai ter a suspensão de direitos individuais e políticos, por exemplo, direito de greve, direito de opinião, direito de reunião, porque Vargas queria inibir todo tipo de forma de atividade conspiratória contra o seu governo. Afinal de contas, o inimigo está à porta e armado. Então, para evitar que ele consiga se organizar, porque naquela época não tinha Zap, eles precisavam se organizar de forma presencial, ele vai impedir o direito de reunião de qualquer tipo de organização política. Veja bem, qualquer tipo de organização política. Aí entra a ação integralista. Olha que genial. Segura aí a emoção. Ele vai instituir a pena de morte. Gente, a pena de morte tinha acabado no país e ele retoma a pena de morte por crime contra a nação. Então, os comunistas são criminosos contra a nação. Então, a eles pode ser decretada a pena de morte. Meu Deus, socorro. Vai anular todos os hinos e bandeiras estaduais municipais. Por que isso é importante? Raciocina comigo. Ele quer ser lembrado pela história e pelo povo brasileiro como presidente responsável pela inovação, pela formação de um novo país. E para isso, ele vai forjar uma nova identidade. O que acontece? O povo brasileiro sempre foi regionalista. Historicamente, a gente não tem uma identidade nacional muito forte. Eu preciso criar uma identidade nacional. Para isso, as identidades regionais não podem sobrepor a identidade nacional. Então, nada de hino regional, nada de bandeira municipal regional, que é hino nacional. Quer hino da bandeira? A bandeira nacional. Quer estiar a bandeira? Que seja a bandeira nacional. Ou seja, ele meio que vai obrigar
esse senso de patriotismo e nacionalismo da nossa parte. E para isso ele vai usar mecanismos culturais. Quais são os mecanismos culturais? Samba, carnaval, futebol. Ou seja, ele vai usando o que o povo brasileiro já tem de cultura. Antes não era visto como cultura, como identidade nacional, mas vai passar a ser para construir essa ideia de nacionalidade, de pátria brasileira. Então, ele vai usar esses documentos culturais para legitimar a formação de uma identidade nacional, mesmo que seja de forma autoritária, beleza? Ele também vai fortificar a intervenção do Estado na economia através da criação de órgãos técnicos, ou seja, ele quer ser o governo da inovação, não só no meio cultural e político, mas também no meio econômico. O que seria uma inovação no caso do Brasil? Industrialização. Ele já começou a fazer isso no movimento de 30, mas aqui no Estado Novo, quando ele tem as duas mãos livres para fazer o que bem entender, ele vai intensificar o setor de industrialização. E aí o que acontece? Quando você cresce um setor na economia, você aumenta a chance de ter emprego. A população começa a ter emprego, começa a ter dinheiro, começa a ter alimento dentro de casa e ninguém vai chiar, mesmo sendo uma ditadura. Captou a mensagem? E por fim, olha só que lindo, permitia que o governo expulsasse ou expurgar, né, a mesma coisa, funcionários que fossem contrários ao regime. Se você é funcionário público e está achando ruim o Estado Novo, você pode ser o quê? Expulso do serviço público. Além de ser expulso, você pode ser torturado, porque não está aí, mas está implícito o uso da tortura. Estado Novo não vai começar a tortura. No Estado Novo, isso só vai agravar, beleza? Além disso tudo que eu falei da Constituição de 37, que é uma Constituição claramente autoritária, Vargas, como eu falei para vocês, ele vai decretar, afinal de contas, ele pode criar leis sem aval do Poder Legislativo, que são os decretos-lei, ele vai decretar o fim de todos os partidos e organizações políticas. Por que eu destaquei isso? Porque tem uma organização culpada pela ascensão do Estado Novo, da ditadura de Vargas, que achava que teria um benefício político durante o governo dele, vai ser perseguida. Eu estou falando da Ação Integralista Brasileira. Fizeram o documento, falsificaram o documento, falaram que foram os comunistas que fizeram, levaram para a grande mídia, causou pânico social e que legitimou o ato de Vargas, eles agora vão ser perseguidos. Lembra lá que eu falei para vocês que Vargas vai deixar os integralistas quietos, que é um clube de bolinha, que até o presente momento, dentro do governo constitucional, não lhe causava dor? Pois é, agora o Vargas, que tem todo o poder na sua mão, você acha que ele vai dividir o poder com qualquer outra organização que não seja uma organização que ele queira? Aí o que os integralistas fazem? Uma loucura, velho. Eles vão fazer o quê? A intentona integralista. Em 1938. O que vai acontecer? Plínio Salgado, que é o líder, ele perde o controle do movimento. Esse é o maior problema de movimentos fascistas. Às vezes os líderes, eles abrem espaço para cachorro louco. E tem cachorro louco dentro desse movimento que não aceita o fim da organização por meio do decreto de Vargas. Eles vão à rua protestar. Então, o que acontece? Vão levar bala, velho. Olha, o melhor de tudo é que as notícias, velho, você vê, olha o título do Jornal do Povo. O integralista não corre, voa. Por quê? A galera que zoava os integralistas chamava os integralistas de galinhas verdes, velho. Aí, ó, os galinhas não gostaram da decisão de Vargas, partiram para a rua protestar. E aí eu pergunto para vocês, poderia protestar? Lembra lá, o que a Constituição diz? Olha ali, está suspenso o direito de reunião, de opinião e de greve. Então, vocês integralistas
aceitem o fim dessa organização e fiquem quietinhos. Só que, como eu falei, Plínio Salgado fica quieto. Plínio Salgado é tão clube do bolinha que ele tenta conversar com Vargas. Vargas deve ter rido demais do Plínio, tadinho do Plínio. Ele é tipo o frangolino, sabe? Enfim, só que tem a parte dos cachorros loucos que olha só, gente. Olha a sabedoria de uma mente fascista. Alguns integralistas, ao todo 18, se não foram 18, no máximo 20, estourando, atacaram o Palácio da Guanabara. Era a sede do Poder Executivo. Lembre-se que não existia Brasília e que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então é onde Vargas está. Olha a ideia deles. Vão invadir armado, porque eles eram uma organização de direita armada, porque se armar, uma das características do fascismo é o militarismo, lembre-se disso, o homem armado, aquela coisa máscula, eu sou muito macho. Aí eles vão o quê? Tentar invadir o coração do poder executivo e tirar Getúlio Vargas à força da presidência. Assim como Vargas fez em 1930, com o movimento de 30, eles vão tentar fazer agora. Qual o problema? Eles são só 20 pessoas, no máximo. Eles vão invadir a sede do poder executivo. Você acha que vai ter ninguém para fazer segurança do presidente? Gente, eles eram tão despreparados belicamente e mentalmente, né? Não só os seguranças conseguiram barrar a invasão deles no palácio, mas até os parentes do Getúlio Vargas conseguiram barrar os caras, velho. Um bando de doido. Com a falta de apoio da população e a perseguição oficial de Vargas a eles, ainda mais depois dessa tentativa de tirar Vargas do poder, Vargas vai usar isso, ele vai falar assim, eles tentaram tirar eu do poder, então eu vou, o quê? Correr atrás deles. Então Vargas vai aonde? Na cabeça do galo. Quem é a cabeça do galo? Quem é o líder do galinheiro? Plínio Salgado. Mesmo Plínio Salgado não tendo se envolvido nesse ato da invasão do palácio, Plínio Salgado vai ser preso e posteriormente exilado. E isso vai fazer com que o integralismo perca sua força e não ameace mais nem um pouquinho o Estado Novo. Sabe aquela história, feitiço virou contra o feiticeiro? Aqui se faz, aqui se paga. O mundo dá voltas. Isso serve muito para o integralismo, porque foi culpa deles que o Brasil está no estado ditatorial. E depois o governo autoritário deu um pé na bunda neles, o que todo governo autoritário faz. Muito bem, né? Eliminando todas as frentes de ameaça, né? Já que agora, com a nova Constituição, qualquer comunista ou qualquer pessoa filiada ao Partido Comunista ou qualquer organização de esquerda, ela está sob perseguição constante e agora também toda organização de direita também que começar a encher o saco de Vargas também vai ser perseguida. Agora Vargas vai focar no que importa, na inovação dele no campo da economia, que é o quê? Na industrialização do país. Ele vai aumentar cada vez mais seu discurso na elaboração de indústrias de base. Por que indústrias de base é importante? É porque ela fomenta outras indústrias. Lembra que eu expliquei isso? Porque tendo essas indústrias de base, você pode gerar um circuito nacional de indústrias e isso vai fazer com que o país não seja plenamente dependente de importações, que possa concorrer com produtos estrangeiros. Mas para isso é necessário a fortificação do setor industrial. Vargas vai fazer isso. Por isso, depois de todos esses anos, nesse país que vai ter a implantação de uma política de substituição de importações. É substituição, gente, não é proibição de importação. Pelo contrário, em nenhum momento Vargas vai impor proibições. O que ele vai fazer é ter uma política de industrialização nacionalista. Por
porque a produção interna é muito mais barata e o dinheiro do consumo fica internamente no país, volta para o país. Isso faz a economia do país girar. Outro campo de atuação muito forte de Vargas é o campo do trabalho, da regulamentação do trabalho. O que acontece? A gente tem a ideia de que antes de Vargas tudo era faroeste, né? Cada um tentava sua sorte, aquela coisa toda. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, se criou lá na Liga das Nações, que é tipo a mãe da ONU, a OIT. O que é a OIT? Organização Internacional do Trabalho. Para o quê? Para valorizar o trabalho, para promover o trabalho como um ato de edificação do ser humano, mas também para controlar relações abusivas que impedia a vida digna de boa parte das pessoas. Como o Brasil era signatário da Liga das Nações, era necessário o território brasileiro se adequar. Então, antes mesmo da ascensão de Vargas, algumas leis de controle, por exemplo, menores de 12 anos não poderiam trabalhar em fábrica, que antes qualquer um poderia, não é? Ah, ter uma lei mínima de segurança de trabalho. Já existiam antes de Vargas. Só que o que vai acontecer? Vargas, lembre-se, está construindo um novo país. E ele quer que toda ideia de inovação seja assimilado à figura dele. Dizer que não tinha nenhuma lei trabalhista antes de Vargas significa que só tem leis trabalhistas se deve à atuação do governo de Vargas. Essa afirmação está meio certa, digamos assim. Primeiro, existiam sim leis anteriores, falei de algumas aqui para vocês, mas é com Vargas que a gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas. E a ideia do Estado como mediador das relações entre os patrões e os empregados. Não existia um tribunal do trabalho para mediar ambas as partes. E se tivesse algum tipo de problema, demorava milhares de anos, porque não tinha legislação própria para isso. Então, sim, de fato, Vargas trouxe inovações na área do trabalho, principalmente no setor da justiça do trabalho, coisa que não existia. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma coisa genial, que eu acho que todo libriano agradece, que é o quê? Condensar, pegar todas as leis já existentes, inclusive as anteriores a ele, e colocar num documento chamado Consolidação das Leis do Trabalho, que nada mais é do que a CLT. Então, gente, a CLT não tem origem fascista. Ela foi elaborada em um governo autoritário, isso é fato. Mas a CLT em si, o documento em si, ele não é autoritário, não é fascista. O que ele faz é simplesmente, sério, gente, é pegar todas as leis que existiam no trabalho e colocar num documento só. Como é com Vargas que a gente vai ter a ampliação de várias outras leis do trabalho, a gente também vai ter a promoção do Dia do Trabalhador, associada à figura de quem? Do pai dos pobres, Getúlio Vargas. Se você hoje está comemorando o Dia do Trabalho, se deve a Getúlio Vargas. Então, olha só a amarração que Vargas fez. Gente, Vargas é genial, sério. Estudar Getúlio Vargas, eu acho que é o mínimo que todo mundo que entender um pouco da história política do país tem que fazer, porque ele foi genial, no sentido de conseguir amarrar todos os setores da sociedade, a economia, a política, o trabalho, a cultura, para enaltecer a sua figura. É claro que isso traz outras consequências, como, por exemplo, a alienação política, né? Você achar que ele é um deus vivo, uma figura, um mito, né? Você endeusar a pessoa e esquecer de entendê-lo como sujeito histórico, atuante nas grandes decisões do país. Então, esse é o maior problema, a criação de mitos. Vargas é um deles. Então, percebam a atuação ativa de Vargas no setor do trabalho. Por que ele vai promover o trabalho? Porque ele quer que você, classe trabalhadora, se orgulhe de trabalhar, porque você trabalhando, você está desenvolvendo o país junto comigo. É por isso que Vargas vai censurar sambas que fazem uma ode, uma apologia à malandragem,
porque malandro não trabalha. Agora, se for um samba falando do trabalhador, né, que levanta cedo e vai trabalhar, a censura, nossa senhora, Vargas escuta no final da tarde tomando chá. Isso é importante porque Vargas está no processo de ampliação do setor industrial e isso vai permitir maior trabalho e para isso ele precisa que o povo trabalhe. É por isso que ele vai positivar a ideia de trabalho. Gente, olha essas imagens. Ai, gente, ai, socorro. Aí você fala, tá muito bem, né? Vargas é massa, tudo de bom.com.br. Aí eu, pá, olha só o quanto a imagem de Vargas é semelhante à imagem de Hitler. O que isso significa? Vargas era nazista, blá, 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 não sei o quê. Calma, gente. Vargas é um cara esperto. Aquele cara antenado que na primeira oportunidade ele faz o Ctrl+C e o Ctrl+V é Getúlio Vargas. Uma senhora propaganda política para enaltecer a figura dele através dos estudos da propaganda nazista, que enalteciam a figura de Hitler como salvador da pátria. Olha aqui Hitler agarrando criancinha, agarrando ficou legal, né? Abraçando criancinha, estando do lado de criancinha. Por quê? Ele, enquanto grande líder do Terceiro Reich, ele está guiando o futuro da nação ariana, né? Olha só do lado do Brasil, Larguinhas, ele até tá magro aqui, tadinho, e com as unhas feitas. Aqui, com as crianças, porque ele é o cara que está organizando o país para o futuro da nação. Então, observa que ele simplesmente vai copiar a propaganda política nazista, no sentido de usar os meios de comunicação para valorizar a imagem dele e aproximar a imagem dele do povo. Ele vai fazer isso também com o cinema. Hitler fez isso com o cinema na Alemanha. No caso aqui no Vargas, todas as sessões de cinema teriam uns 15 minutos de convivendo com Vargas, porque Hitler fazia isso na Alemanha. O negócio é que Hitler fazia filmes sobre supremacia ariana. Vargas não vai fazer isso. Vargas vai censurar algumas obras literárias, cinematográficas, musicais durante o Estado Novo, porque iam contra a ideia de um país moderno, de um país que está indo muito bem. Então, de um país moderno, de um país que está indo muito bem. Então, todo tipo de produção que pudesse falar de miséria, que pudesse demonstrar desigualdade social, que falasse da seca que estava matando milhares no Nordeste, ele censurava. Porque aí é de contraste à propaganda dele de país novo, modernizado, inovador. Aqui eu coloquei algumas características para vocês perceberem a atuação do autoritarismo de Vargas. Primeira coisa, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda não era apenas para produzir propaganda e enaltecer a imagem de Vargas diante da população, seja pelo rádio, seja pelo cinema, seja por panfleto que for. Mas também era um departamento de censura. Não tem o nome censura, mas ele está implícito, porque o DIP vai ser responsável pelo processo de censura nos meios de comunicação. Isso se revela na perseguição política a muitos jornalistas, editores, escritores, produtores. Vargas até fechou jornal. Olha só, onde não há liberdade de expressão, onde não há espaço para a opinião contrária do governo, onde o governo censura, onde o governo não permite o espaço da expressão, isso é ditadura. E mais, gente, isso me dói a alma. Ele vai queimar livros da oposição. Gente, nazistas fizeram isso e Vargas vai imitar livros da ameaça comunista. Gente, fala sério, é uma ignorância tamanha. E você acha o quê? Que o povo achava ruim? O povo lambia as botas dele, velho. O povo, entre aspas, aquela parcela da população que estava mergulhada na alienação ideológica devido à propagação
da imagem de Vargas de forma positiva e também ele usar as concessões que ele fez, e foram muitas, como forma de falar, eu sou um bonzinho. Sabe aquela ideia do pai? Eu estou fazendo isso, eu sei que isso não é legal, mas é para o seu próprio bem. Então é isso que ele vai fazer. Gente, olha só que detalhe bárbaro. Ele vai criar datas comemorativas e momentos míticos do país, né? Porque ele quer montar uma identidade nacional e ele vai também tentar de uma forma ou outra, enaltecer a própria imagem dele. Foram ideias de Vargas. Por quê? Você cria identidades mitológicas do povo brasileiro. Você cria identidades históricas do povo brasileiro para quê? Para formar a sua identidade nacional. Aqui tem uma charge da época que representa muito bem o ato de censura dele, que era amplo e restrito, né? Da Voz do Brasil, o programa que ele criou há muito tempo, e ele vai fortalecer aqui no Estado Novo, através da ampliação do rádio. A gente está na era de ouro do rádio, então as novelas eram radionovela. Antes das novelinhas, tem um momento especial com Getúlio Vargas, onde ele vai falar diretamente com a população. Como eu falei para vocês, Vargas está tentando formar uma identidade nacional. E, para isso, ele vai se apropriar do que o Brasil já tem. Carnaval, que já movimentava boa parte da população, e o futebol. O Brasil é, até hoje, o único país a participar de todas as Copas de futebol. Então, imagine você, numa jogada de mestre, pegar os dois setores culturais mais fortes no país, ou mais populares no país, digamos assim, e engessar na identidade nacional que ele quer criar. É o que Vargas vai fazer. Antes, músicas populares que eram marginalizadas, as marchinhas, o samba, o choro, o maxixe, vão se tornar mecanismos de propaganda dessa nova identidade do Brasil. O Brasil é o país do samba. O Brasil é o país da capoeira. Gente, a capoeira era perseguida durante boa parte da história do país. E Vargas vai falar que a capoeira é o esporte olha só, gente, verdadeiramente brasileiro. Fala sério, velho. Isso é apropriação cultural. E ele vai fazer muito isso, porque ele está forjando o Brasil novo. E detalhe, ele vai reacender um mito que não é novo, mas ele vai reacender através de intelectuais da época, e aí destaco o nome do Gilberto Freire, Monteiro Lobato e outras figurinhas da época que vão legitimar o mito da miscigenação das raças. O que é o mito da miscigenação das raças? Dizer que o Brasil é um paraíso racial, que o Brasil é uma democracia racial. Os problemas que aqui temos são de caráter social e regional. Não há espaço para discriminação racial. A formação do Brasil foi a união das etnias branca, indígena e negra. União significa que não há atrito. Todo mundo, chega aí, vamos fazer família, vamos expandir esse país. Apaga os conflitos, as tensões raciais, as tensões sociais dessa tal união entre as raças que formam o Brasil, dentro da ótica de enaltecer uma identidade nacional. E ele vai patrocinar, o governo vai patrocinar setores culturais para a elaboração de produções para enaltecer o desenvolvimento do patriotismo. Então, muita gente famosa, tipo Oswald de Andrade, ocuparam cargos de importância dentro do governo Vargas e desenvolveram temáticas que aprofundavam a cultura negra, indígena e caipira. Então, essa galera não está alheia a esse projeto do Brasil Novo, até porque Vargas foi sagaz, usou o movimento modernista a serviço da formação do Brasil moderno. Gente, sensacional. Dá até raiva do Getúlio Vargas quando você estuda ele.
Eu acho que todos vocês conhecem a maioria das pessoas dessas imagens. Por que eu coloquei a imagem dessas pessoas uma ao lado da outra? Porque todas foram presas dentro do governo de Vargas. Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, Nice de Oliveira, Graciliano Ramos, Carlos Prestes, Olga Benário, Jorge Amado. Gente, não são os únicos. Eu coloquei os famosos, só para vocês terem ideia. O quanto que Vargas perseguia política, ideologicamente, qualquer pessoa fosse contra o governo dele, que criticasse o governo dele. Tá aí a maior prova. Monteiro Lobato, que é, desculpa quem gosta, que é um asqueroso, ao meu ver, ao lado de Graciliano Ramos, que para mim é, poxa, um dos maiores caras da nossa literatura. Nice de Oliveira, velho, revolucionou a área da psicologia nesse país, que ainda fazia lobotomia, a mulher veio e revolucionou, velho. Jorge Amado, velho. Caraca, velho. Não, fala sério. Então, observa a multiplicidade, a diversidade de pessoas, cada um no seu campo, né, de atuação política ou cultural, foram perseguidos. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por que eu trouxe essa imagem desse desenho maravilhoso? Eu acho que você já viu. O que o Pato Donald e o Zé Carioca têm relação com o Brasil na Segunda Guerra Mundial? Gente, fala sério. Vocês já ouviram falar num cara chamado Walt Disney? Gente, isso da história é muito bom, velho. Fala sério. Walt Disney, ele mesmo, o cara criador da Disney. Muito bem, vocês são sagados. Então, ele desenvolveu uma série de desenhos onde o Pato Donald ele vai viajar ao longo da América Latina. E nesses desenhos, produtores da Disney vieram para a América Latina para ter contato com a natureza, com a população aqui, para elaborar os desenhos conforme a cultura endêmica da América Latina. E, claro, evidentemente, essa produção do Walt Disney desembocou onde? No Brasil. Gente, o Walt Disney estava a serviço do governo norte-americano para a política da boa vizinhança. O que é a política da boa vizinhança? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai declarar guerra? Óbvio que não. Não é interessante para o Brasil declarar guerra a ninguém. Ele quer manter relações políticas e diplomáticas com todo mundo. Lembre-se, isso foi a postura do Brasil até na Primeira Guerra. O que acontece? A América Latina, ela estava à mercê das influências do eixo. Quem era o eixo? Alemanha, Itália e o Japão. Principalmente a Alemanha e Itália, né? Japão não tanto. E aí o que sucede? Os Estados Unidos não queria que nenhum país na América Latina apoiasse o eixo, que fosse um aliado na guerra, mas ao lado dos Estados Unidos, não do lado do eixo. Mas para isso, eles vão usar recursos de aproximação, afinal de contas, os Estados Unidos vem atuando com a sua política externa na América Latina e fazendo boa parte do continente americano dependente econômico dos Estados Unidos. E muitos governos tomaram distanciamento, entre eles, pai Vargas, Getúlio Vargas. Ele falou assim, aqui o Brasil, a gente tem uma economia nacional, para enaltecer o crescimento da economia nacional. A gente não quer ser um país a serviço dos Estados Unidos. Por isso que a aproximação dos Estados Unidos na América Latina vai ser sutil. Esse desenho específico é literalmente uma expedição extraoficial do governo norte-americano na América Latina para levar consigo a política da boa vizinhança, beleza? E olha só que genial! O Walt Disney, né, a produção do Walt Disney vai montar o personagem que representa o Brasil, um papagaio verde, amarelo, que tem os trejeitos de quê? De malandro. Vargas achou ruim? Achou nada, velho. Mas ele censurava música sobre o malandro, mas desenho do Walt Disney com papagaio, malandro, representando o Brasil, ele não censurou, não. Mas, enfim.
Por que isso é importante? Porque logo depois, né, o Walt Disney fez, o desenho foi um sucesso e tudo mais. Eu acho que todo mundo sabe que o Walt Disney, durante a Segunda Guerra Mundial, vai usar muito a figura do Pato Donald, muito mais o Donald do que o Mickey, para a produção de alguns desenhos criticando o nazismo. E tem muitos desenhos do Pato Donald que é genial, muito bom mesmo. Essa figura sorridente, sedutor aqui é Getúlio Vargas. E essa figura sagaz, altíssima, sedutora, olha lá, é Roosevelt, presidente da onde? Dos Estados Unidos. Então, depois, né, da aproximação do Walt Disney, Roosevelt faz uma visitinha no Brasil. Aonde? Adivinha? Natal. Essa reunião aqui foi em Natal. Por que Natal é escolhido? Porque Roosevelt queria que o país fosse um território de apoio marinho e aéreo no Atlântico Sul. E a região escolhida para esse fim, ou seja, para ser uma região usada para ser uma região usada para uma base militar no Atlântico Sul, foi a região de Natal, lá no Rio Grande do Norte, que ficava numa região estratégica de apoio tanto para a Marinha, tanto para a Força Aérea. Só que Vargas, gente, você não está lidando com qualquer pessoa, você está lidando com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chega para esse cara sedutor e fala assim: o que você me dá em troca de ceder a região do Natal para fins bélicos da Segunda Guerra? Rooseveltzinho falou: o que você quer? Nossa, sedutor, né? O que você quer? Ele falou: eu quero dinheiro. Eu quero acordos econômicos entre o Brasil e os Estados Unidos para a construção de siderúrgicas. Por que siderúrgicas? Porque as indústrias siderúrgicas é um dos tipos de indústria de base importante para a formação de um setor industrial nacional forte. E Vargas consegue. Ele consegue que Rooseveltzinho faça um acordo econômico que vai possibilitar a criação, por exemplo, da siderúrgica de Volta Redonda. O que vai acontecer? Logo depois que o Vargas assina com Rooseveltzinho, o que a Alemanha faz? A Alemanha faz a mesma coisa que a Alemanha fez na Primeira Guerra, atacar navios brasileiros. E detalhe, o Brasil ainda não tinha declarado guerra à Alemanha. E aí o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra. Vai aumentar as manifestações na população brasileira contra o nazismo. Inaceitável! Ataque a navios brasileiros, tem que declarar guerra mesmo a esse povo imbecil que se acha superior e blá blá blá. Inevitavelmente, Vargas vai ter que declarar guerra ao eixo. E aí o que acontece? Quem é o eixo? Itália, Alemanha e Japão. A partir do dia 22 de agosto de 42, o Brasil declara guerra ao eixo. Então, a partir desse dia, vai ser impedida a entrada de imigrantes, principalmente japoneses, italianos e alemãos. E aqueles que já entraram, já são considerados brasileiros, naturalizados brasileiros, eles vão sofrer uma série de perseguições sociais. Sério mesmo. Muitos deles vão ser agredidos na rua porque são de origem alemã, japonesa, italiana. Ou seja, a xenofobia durante o contexto de declaração de guerra do Brasil na Segunda Guerra vai aumentar de tal forma que muitas dessas comunidades, por medo e também como uma forma de proteção, eles vão se isolar. Óbvio. Isso demonstra que a ignorância, como bem disse Albert Einstein, ela é infinita da humanidade. A parcela da sociedade que é ignorante, que ataca as pessoas pelo simples fato delas serem estrangeiras. O Brasil, assim como na Primeira Guerra, foi o único país da América Latina a atuar diretamente na Segunda Guerra, levando tropas, mais ou menos 25 mil soldados da FEB, para lutar principalmente na região da Itália, ao lado de tropas norte-americanas. Então, a gente estava guerreando ao lado e liderados, por vezes, por tropas norte-americanas,
tentando destruir o fascismo na Itália e vão conseguir. Vamos ter várias batalhas, nas quais as tropas brasileiras saem com vitórias honrosas, digamos assim. Todo mundo sabe o final da Segunda Guerra, o eixo perde a guerra. Lá na Ásia, o Japão está isolado, daqui a pouco vai receber bombas atômicas dos Estados Unidos e vai acabar também. O povo brasileiro dá um estralo, né, mental. Uai, como assim a gente foi para a Segunda Guerra ao lado de democracias liberais e de um Estado comunista, porque a União Soviética estava do lado dos aliados, lembre-se disso, e a gente mantém o país em uma ditadura. Não faz sentido. Vargas está num bico de sinuca de novo, porque o governo dele tem características, é uma ditadura, com base em inspiração em governos autoritários, e ele leva a tropa brasileira para a Europa guerrear contra ditaduras. Então, mano, não faz sentido. E aí, o que vai acontecer? Quando as tropas brasileiras voltam, né, eles começam a ser uma força, afinal de contas são heróis de guerra, eles conseguem visibilidade, eles conseguem com que o povo brasileiro escute-os, fala assim, a gente estava lá defendendo a democracia, agora a gente vai aqui defender a democracia aqui. E aí o que o Vargas vai fazer? Deu ruim, eu tenho que sair daqui de uma forma que eu saia vivo e por cima. Aí o que Vargas faz? Aceita, né? Que é necessário dar fim ao Estado Novo, fazer ações internas para evitar um caos social. Primeira coisa, ele vai anistiar os presos políticos. Todo mundo que foi preso durante o Estado Novo e até antes do Estado Novo, ou seja, sobre o domínio de Vargas, foram libertos, inclusive Luiz Carlos Prestes, né? Lembre-se que depois da intentando comunista ele ficou preso, ele vai ser liberto aqui. Vargas vai chamar eleições. E aí ele fala assim, não, eu não participo da eleição. Convoca as eleições, tem lá os candidatos, os partidos voltam a surgir, vão surgir novos partidos, a UDN, que representa a direita conservadora. E aí, o que Vargas vai fazer? Criar também partidos, porque ele quer deixar o legado dele. Ele vai sair de cena, né? Ele convoca a eleição e sai de cena. Mas ele deixa partidos varguistas, trabalhistas, que é o PSD, que é formado muito por elites agrícolas e industriais, e o PTB, que é um partido muito mais ligado ao sindicalismo, à classe trabalhadora, assim. E, óbvio, a reorganização do Partido Comunista Brasileiro, que teve boa parte do seu pessoal preso durante os governos Vargas, está agora livre e podendo se reconstruir. Vargas é macaco velho. Ele fez isso. Tá aquela ideia, eu vou fazer primeiro antes que alguém faça por mim. Eu fazendo primeiro mostra que eu sou benevolente. Só que o que acontece? A gente tem uma ala da sociedade que é tipo Vargas roxo, sabe? Que não quer que Vargas saia do poder. Então, essa galera vai fazer um movimento chamado querenismo, que queria, por isso que é querenismo, queria a participação de Vargas na eleição. Deu um déjà vu na mente dos políticos, porque a última vez que Vargas participou de uma Assembleia Nacional Constituinte, ele foi eleito de forma indireta. Então, para evitar, o que eles fazem? Vargas não participa da eleição. O que Vargas vai fazer? E não é uma decisão plenamente livre da parte dele. Vai ter uma junta militar representante das 3 forças armadas do país que vai de encontro ao presidente no palácio, meio que impondo a decisão dele renunciar ao cargo. Antes dele sair da presidência de forma forçosa, porque se dependesse dele, ele saia morto, e pior que ele vai sair, eita, spoiler. Então, assim, antes dele sair, ele anuncia que não vai se candidatar, porém, ele apoia a candidatura do general Dutra,
Quem é Dutra? Ele era ministro de guerra de Vargas e ele tenta a candidatura pelos partidos varguistas, ou seja, Vargas sai de cena, pega seu banquinho, sai de mansinho para Borjas, lá no interior do Rio Grande do Sul, enquanto o seu candidato do partido do qual ele fundou, ele fez parte da fundação, se torna o próximo presidente. E assim termina o Estado Novo e inicia a fase do Brasil que a gente chama de República Populista, onde a gente tem o primeiro presidente que era amigo íntimo de Getúlio Vargas. Ou seja, Vargas saiu, porém seu legado continua. E depois, como bem diz a charge, ele volta nos braços do povo. Cara, tá aí. Melhor trilogia do que essa? Não tem. Então é isso, gente. Vargas é todo esse rolê intenso, é complexo, é cheio de treta, babados intensos do início ao fim. E detalhe, esse não é o fim de Vargas. Vargas volta. E depois a gente volta nele. Bacana? Então, aprofundem o conteúdo abordado no vídeo. Qualquer dúvida, grita. Bons estudos a todos. Beijo, até o próximo vídeo.